Bom dia. Bom dia. Uma manhã abençoada, com certeza, com a presença aí de Meimei e seus trabalhadores. Essa manhã tão especial que a gente é convidado a refletir sobre este tema, justiça divina e o eco da culpa. Na realidade, nós vamos homenagear, assim como está fazendo a 16ª URI, né, Marcelo? Nós vamos homenagear esta obra, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que completou, neste ano, 160 anos. E essa obra que ela continua a iluminar as nossas consciências com a atualidade, com a profundidade. Dentro deste livro a gente vai encontrar o quê? Quem aqui já leu O Céu e o Inferno? Ou estudou? São poucos mesmo, por isso que a 16ª URI está de parabéns, né? Porque é um livro que a gente vai encontrar relatos de espíritos em diferentes condições após a morte do corpo físico. Nós vamos encontrar espíritos que estão em condições felizes e não tão felizes. E o que nos mostra isso? Nos mostra de forma viva e esclarecedora que a vida não termina na sepultura. Ou seja, o espírito, ele leva consigo tudo aquilo que ele construiu na sua consciência, suas virtudes, seus afetos, mas também suas culpas, seus remorsos e suas escolhas infelizes. Então é nesse contexto que hoje nós vamos abordar o eco da culpa. Esse tema, ele vai nos levar a refletir, como ele falou aqui na prece, nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas responsabilidades humanas reverberam, por isso o eco, reverbera no espírito imortal. Então a culpa, quando ela não é trabalhada pelo arrependimento, pela reparação, transforma-se num eco persistente que acompanha a alma, impedindo de encontrar paz. Então vamos abrir o nosso coração, vamos vibrar bem alto, porque a gente costuma dizer que o tema ele é Deus, mas necessário. É muito bom vir à casa espírita, ouvir falar de amor, de caridade, de perdão. Mas se Kardec nos deixou essas obras, é porque nós também temos de estudá-las e de refletir em torno, né? Então, como que a culpa, nós vamos ver hoje nesses slides aqui, está bem refletido o que eu vou falar agora. Ela pode nos aprisionar, mas também como ela pode ser transformadora. Ou seja, pode ser caminho, e aqui então está o símbolo da pomba, né? De renovação, de libertação espiritual. E para exemplificar essa realidade, nós vamos trazer aqui à luz o caso de Le Marie. Le Marie está relatado aqui por Kardec, nesta obra, no capítulo 6. A voz desse espírito sofredor ecoa como testemunho vivo das consequências das nossas escolhas e da justiça divina, que nós sempre temos que ter em todo instante da exposição em mente, que ela não pune, mas que ela nos educa, que ela nos corrige. Então vamos ver o caso de Le Marie no Céu e o Inferno. Allan Kardec faz a seguinte indagação no espírito que teve o seu corpo físico decapitado em uma recente encarnação. E por que a gente diz recente? Para quem não sabe, então, Le Marie, ele foi condenado à pena de morte lá no Tribunal de Aisne. Ele foi executado em 31 de dezembro de 1857, ano que veio aí no Livro dos Espíritos, a doutrina espírita. E ele foi evocado em 29 de janeiro de 1858, ou seja, um pouquinho mais, ou nem um mês, né, 31 para 29, um mês depois. E aí, o que Kardec pergunta? Uma vez que assim é, ele foi decapitado. Sob que forma vos veríamos se tal fosse possível? O que será que esse espírito respondeu?
Ele perdeu a cabeça. Ver-me-eis sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Eu sempre tive curiosidade, talvez os senhores também tenham, em saber por quê. Por que os amputados sentem dores nos membros que eles perderam, portanto inexistentes. Quando eu vim transferida para Londrina, lá no Rio Grande do Sul, eu vim por uma multinacional que eu trabalhei 13 anos, a Gesilever. E aqui em Londrina, um colega meu perdeu a perna, teve que amputar, né, porque moeu dentro de uma máquina. Então ele foi alocado para o escritório e ele sentou do meu lado, porque lá no sul, década de 90, os computadores a recém estavam chegando, cidadezinha pequena. Então ele veio me ensinar. Ele sentado ali, de repente, eu não era espírita, detalhe. E de repente ele dizia assim: Doroteia, minha perna está doendo. Eu olhava para ele, não tinha perna. Como que a perna podia doer? Então o que ocorre? Como ocorre? Como eles se apresentam no plano espiritual quando desencarnar? E qual será o tratamento? Como será que esse espírito, assim como Lemarie, chega ao plano espiritual? Bom, para quem esteja porventura, alguém está vindo pela primeira vez? Não, melhor um pouco, um ali. Então tá, então vou tentar amenizar aqui e vamos explicar um pouquinho para que a gente consiga acompanhar, né? O que nós somos quando estamos encarnados? Nós somos espíritos. Só que o espírito que não é matéria, como que vai ligar a matéria ao corpo físico? Precisa de um elo de ligação. Aqui Allan Kardec colocou o nome de perispírito, e que Paulo de Tarso falava em 1 Coríntios a corpos terrestres e a corpos celestes. Para entender um pouquinho melhor, aqui nós temos um homem que acaba de desencarnar, aqui estão seus familiares, aqui estão os espíritos amigos, provavelmente seu mentor, seu anjo guardião, sua avó veio receber. Prestem atenção, ó, quando a gente está dormindo também, a gente tem esse cordão. No momento que a pessoa desencarna, não tem como voltar, porque é rompido esse cordão de prata. E ele está aqui no colo da avó. O que é isso e o que é isso? Aqui é o corpo físico, morreu. E o que está aqui no colo da avó? O perispírito, o corpo espiritual. Aqui outra imagem para que a gente consiga entender. Ó, o cordão está se desprendendo. E a gente começa a ter dúvidas em como a doutrina é maravilhosa. Será que o nosso perispírito tem órgãos? E aí a gente vai estudando e vai vendo que sim. Todos os órgãos que nós temos no corpo físico, nós também temos no corpo espiritual. E aí volta a pergunta: o espírito, levando o seu, então morre quem? Morre só o corpo físico. O perispírito acompanha o espírito. O perispírito ficaria igualmente amputado? Ou se conservaria íntegro frente aos danos físicos? Então, o que é o perispírito? O perispírito é que vai identificar o espírito. É como se fosse impressão digital. Kardec vai colocar lá no Livro dos Espíritos, na questão 284. Os espíritos que não têm mais o corpo constatam a sua individualidade como? Como que a gente vai se reconhecer? Como que os videntes às vezes dizem: olha, eu estou vendo um homem de 1,78 m próximo a você, e começa a descrever, e a gente diz: é meu avô, ou é meu amigo, pelo perispírito. Então é o perispírito que faz os seres distintos uns dos outros, assim como nós, né? Um é japonês, outro é mais branquinho, e assim por diante. O perispírito, então, é a nossa impressão digital. E como a nossa impressão digital, não há duas iguais. Não existem dois perispíritos iguais. E o que contém nesse corpo espiritual? Todos os nossos registros, a evolução de cada um. Então, quando a gente está no corpo, tem a bênção do esquecimento, mas está gravado em algum lugar. É como se fosse o nosso cartão de débito, crédito, vamos pegar mais para a atualidade, o HD, né? Do computador, está tudo armazenadinho aqui. Mas como? Pelo campo magnético do perispírito. Então ele vai registrar todas as nossas existências, as nossas sombras,
interiores, mas também as nossas virtudes. Agora volta a questão. Caso o perispírito ele sofra uma amputação, talvez a gente tenha dúvidas, algum familiar, alguém que tenha partido assim, como que ele vai se apresentar? Lembremos a pergunta de Kardec. O que Lemarie respondeu? Que ele via a cabeça separada do corpo. Se tiver um vidente, como será que ele vai enxergar esse nosso ente amado, querido, que desencarnou sem perna, sem braço? Caso o perispírito sofra essa mesma amputação, como aconteceu com Lemarie, né? Que tratamento seria dispensado para voltar à normalidade? Porque aqui, embora que nós tenhamos aí a medicina, a inteligência artificial, a tecnologia avançando, ainda não é possível regenerar uma perna. Mas e no plano espiritual? O perispírito ficaria igualmente amputado ou se conservaria íntegro? Lemarie, para situar quem não leu, leia, no capítulo 6, Kardec faz 22 perguntas a esse espírito. E na pergunta 19, ele pergunta o seguinte: onde estais agora? E o que ele responde? Estou no meu sofrimento. Quando o espírito apresenta em seu perispírito um membro decepado, é por quê? É porque a sua mente assim imagina. Novamente Kardec, questão 19, onde estais? No meu sofrimento. Olha que interessante. É suficiente que ele pense, que ele vibre na forma mental do seu membro perdido, né? Para que ele se recomponha. Quanta falta faz para nós aqui enquanto encarnados estudar, por exemplo, pensamento e vida de Emmanuel, estudar mais a mente, o pensamento, o perispírito. Então, quando o espírito apresenta o membro decepado, é porque ele cristalizou. Vamos pegar o exemplo do meu colega novamente. Ele sentia dor e ele se via sem a perna. Ele cristalizou que ele não tinha a perna. Isso é um bloqueio. De que tipo? É um bloqueio mental. Mas também é o desconhecimento da anatomia, da fisiologia humana e da atuação na mente, impedindo o quê? O modelamento do perispírito. Então, para quem esteja vindo para a primeira vez, calma, que vai dar para almoçar, que não é tudo isso aqui. O perispírito, ele tem muitas propriedades que a gente não estuda, né, Marcelo? Mas para nós hoje mais importa essa plasticidade. Então ele tem expansibilidade, radiação, penetrabilidade, densidade, dá para pesar, luminosidade, mais luz, menos luz, visibilidade, que é o que quando a gente veio aqui falar sobre as materializações, o médium vidente, ele pode ver através do que? Vai ver o perispírito. Agora, um médium de materialização, como existia antigamente, ele podia pegar, ele podia tocar, então ele também é tangível. Olha só, vamos ficar só na plasticidade. O perispírito, ele é o eterno espelho da mente. Portanto, ele molda-se, ele tem essa propriedade, de acordo com esse comando plasticizante, graças à porosidade. Então, ele é responsável pela forma que a gente assume. Ele se retrai. Se nós viéssemos aqui falar perispírito e reencarnação, nós viríamos, como lá no caso do Sigismundo, que a gente projeta, né? Outra obra aí do Chico, Luiz, o espírito é encolhendo. Como que ele consegue entrar no ventre materno se ele está com 1,78 m na vidência? Porque há, com os técnicos, né, aplicação dos passos, a retroatividade. Mas também quando ele é dominado pelo ódio, olha só, ele pode pegar essa forma que André Luiz coloca lá, um ódio ferrenho, ele pode perder a forma. Olha que trabalho que a gente dá para a espiritualidade. E por quê? Por causa do bloqueio mental. Mas voltando ao nosso assunto, e os amputados. Por que eles sentem dores nos membros que eles perderam? No caso do meu amigo, né?
são oriundos pelo condicionamento mental adquirido antes da amputação. Então, ele sentiu aquela dor e ficou ali com aquilo, com aquela sensação. Então, se o pensamento é esse agente modelador, o pensar, o aceitar a mutilação, faz regredir qualquer resquício no corpo espiritual. Isso ultrapassa o espaço físico onde houve a mutilação. Por quê? Porque aqui, eu não vou falar muito difícil, né? Mas tudo é energia. A gente tem o duplo etérico, a gente tem a energia que a gente veio ainda do fluido de vida aqui. Mas isso vai se extinguindo gradativamente. E vamos dizer então que essa criatura desencarnou sem a perna. Qual o tratamento no plano espiritual? Do que vão necessitar esses espíritos para normalizar finalmente os seus corpos? Necessitam vir às nossas reuniões mediúnicas. É por isso que se tem que, para frequentar uma reunião, ter estudo, ter preparo. Os técnicos, aqui é uma imagem, né? Os técnicos da espiritualidade vão ter que entrar em ação para recompor aquele órgão afetado, porque eles dominam técnicas desconhecidas por nós. Então o espírito é trazido à reunião mediúnica para quê? Para que através da psicofonia ele possa se comunicar. Muitas vezes ele chora, ele fala o que ele está sentindo, ele fala da sua dor, mas não é só isso. Não para por aí. Com o membro justaposto nunca é, ele não vai tomar o espírito. Na próxima vocês vão ver como que funciona, na próxima projeção. Ele não vai tomar, ele vai ficar justaposto com o médium. E com essa aproximação, ele vai sentir o membro novamente. E o médium que vai sentir? Formigamento no local. Olha só, aqui tem o espírito comunicante, aqui tem o médium. Ele vai transmitir o pensamento, suas dores, mas ela está aqui através dessa propriedade de expansão do perispírito. É como se fosse assim, tá? É só um desenho. Se aproxima, fica próximo. Olha a ligação. E eles são auxiliados por técnicas hipnóticas, técnicas que fogem do nosso conhecimento. Os espíritos amigos ajudam a harmonização de novo do perispírito. Então existe tratamento, mas existem exceções. E nós estamos no Setembro Amarelo, embora poucos estejam falando, infelizmente. Diminuíram-se as campanhas. Minha filha psicóloga chega esses dias com uma camisa, né? Falando sobre a prevenção do suicídio, valorização da vida. Eu falei, por que se fala tão pouco? Porque o pessoal critica que só se fala em setembro. Beleza, então não se fala nem em setembro. Então temos que falar sempre. Porque há exceções. Nas lesões carregadas, provocadas pelo suicídio. Por quê? Porque esse desejo de inexistir, de se anular, esse choque alucinante da dor, essa continuidade do momento clímax do suicídio que não abandona. Então, certa feita, eu li um livro lá do Clube de Livro lá do Nosso Lar, logo que saiu, não lembro agora o nome. A mulher estava grávida, casada novinha, o médico dá um diagnóstico lá que o nenê seria menino. E ela decora todo o quartinho de azul. Quando nasce era uma menina, ela não soube trabalhar na mente isso. Baixou a sua vibração, espíritos sofredores se aproveitaram disso e começaram a falar no ouvido. Porque ela não começou a não produzir leite, todas as sequelas, né? E aí, esses espíritos diziam, sua vaca mocha, você não tem condições de cuidar da criança, se joga, se joga, se joga. Ela foi acalentando aquela ideia, dirigiu-se para a janela e realmente se precipitou, deixou o bebezinho. E conta então o livro que, porque isso é frações de segundos, né? Em segundos ela estava arrependida, ela não tinha chegado ao chão, mas não conseguia mais voltar. Então, o que fala aqui do momento clímax, né? A repetição daquela cena. O espírito ele fica brutalizado pela dor. E isso fica no seu pensamento coagulado no momento do pesar. Então, por exemplo, a pessoa sobe as escadas, vai se precipitar. Então, ela vê várias vezes essa cena, subindo, se jogando, sentindo a dor, se arrependendo. O estampido do ouvido, mesma coisa, né? A arma,
a dor e novamente entra naquele ciclo. Então dá mais trabalho para a espiritualidade. Mas diferente das outras religiões, o espiritismo tem o quê? O socorro, né? Através do Hospital Maria de Nazaré. Então aí vai entrar novamente a espiritualidade. O que eles têm que fazer? Nesse caso, eles têm que esperar a crise passar. É necessário drenar essa carga de energia pesada, densa, para que ele se recomponha. Emmanuel, que fora mentor de Chico, através desse livro Consolador, vai dizer que certas lesões exigirão uma, duas ou mais experiências no corpo para que sejam sanadas. Já André Luiz, através de Chico, em Evolução dos Dois Mundos, nesta obra, vai dizer que as lesões no corpo físico vão ter lesões no corpo espiritual. Olha novamente a mente, se houver fixação mental do indivíduo diante do acontecido. E nesse caso, o acontecido é em desacordo às leis divinas. Então, não é o ato mecânico em si que vai alterar o perispírito, mas é essa grave energia psíquica que vai alterar essa sutileza do corpo espiritual. Então, que foi a atuação foi no corpo espiritual também. E isso vai acontecer com todos nós, se nós cristalizarmos mágoa. Por isso que as palestras aqui com certeza versam sobre o perdão, o auto-perdão. Lá nós ficaremos como? Atormentados, porque isso vai cristalizar. Como Kardec perguntou a Lemarie, agora em outra questão, na questão 5. Se a dor era física ou se a dor era espiritual? Quem experimentava a dor? O corpo ou o espírito? E Lemarie responde a Kardec: a dor moral estava no meu espírito, mas eu sentia repercutir no corpo espiritual, a dor física. O espírito desligado também dela se ressente. Na questão 6 ele vai responder o seguinte para Kardec: eu sentia muito a minha dor, eu estava completamente ligado a ela. Lembrando a questão 9, a resposta é a seguinte: sofrimento intolerável, uma espécie de remorso. E na questão 10, suplício contínuo. Então, quando o perispírito é danificado severamente, compromete o espírito, como diz Emmanuel, como diz André Luiz, em várias encarnações, infelizmente dolorosas, muitas vezes frustradas, pela impossibilidade de coexistência pacífica com o corpo físico. Então está aqui a nossa forma, né? Olha, no perdão de Deus, a reencarnação. Eu mesma era para ter mais um filho, né? Muitos não sabem, mas eu tive um aborto espontâneo. E o que uma mulher sente diante disso? É difícil, mas a gente tem que agradecer quando a gente tem o conhecimento da doutrina. Quem sabe aquele espírito precisava que ele vai passando, seja 3 meses, seja 6 meses. Ou seja, se ele está com uma forma defeituosa, né? Não é capaz de uma forma, que é o perispírito, é uma forma. Vocês lembram aqueles brinquedos de antigamente de massinha de modelar? Você comprava um coração, colocava a massinha ali, saía o quê? Um coração. Se você colocar numa forminha de urso, sai um ursinho. Assim o nosso perispírito, como ele é modelável, se a forma está defeituosa, a forma não pode ser harmoniosa. Então agradeçamos porque demos passagem a esse espírito, né? E nós estamos em plena transição planetária. E o Cristo falava da veste nupcial e nós não entendíamos nada. Então Jesus falando o quê? Que é necessário a luminosidade do perispírito, como uma noiva, né? Branco. E o espírito rebelde, nessa hora tão decantada do exílio, o que a gente não entende? Que ele não vai conseguir voltar, porque a forma dele não vai ter mais oportunidade aqui para reencarnar na Terra regenerada. Não há condições mentais de se ligar ao ventre materno. Então agradeçamos todos os dias por essa oportunidade que a gente está tendo. Mas voltando à amputação, e caso o espírito reencarnante trouxe o desafio, ou seja, passou por um acidente, por uma gangrena, tantos casos que acontecem, né?
O planejamento genético, aqui temos os técnicos, né, com a programação dessa criatura, pode interferir, mas é secundário, não é determinante. Então, o que pode acontecer? Se o amputado a 2 vias, se ele aceitar com resignação, a modelagem dele vai ser mais rápida. Ele não vai ficar com sequelas no corpo espiritual. Acho que você não está conseguindo ler. Por quê? Porque não existe o que nós falamos lá atrás, o bloqueio mental. Existe a confiança no alto. Mas se não aceitar, se revoltar, se for inconformado, vai cristalizar a ausência desse membro, e aí você já sabe. Já ouviram que os técnicos vão ter que entrar em ação. Mas a doutrina é vasta, ela é esclarecedora e nós temos dúvidas. Então nós vamos passar rapidamente alguns estudos de caso, que eu elenquei alguns só, né, pensando que seja a dúvida de muitos. Recentemente nós tivemos um senhor aqui no Mato Grosso que foi devorado por uma fera. E o espírito desencarnou devorado por uma fera. No caso dele não foi onça, né? O sofrimento intenso, fica o espírito como que isolado numa redoma. O perispírito ele pode apresentar as marcas dos dentes, das unhas, por causa da cristalização mental do instante dramático da morte. E aí, graças a Deus, tem os tratamentos, né? Os técnicos espirituais vão ligar as células novamente. Olha, os tecidos, né? Que trabalho da espiritualidade, como se estivessem colando o tecido perispiritual. E quando esse indivíduo reencarnar, pode ser que ele tenha medo de animais, fobias por andar perto da mata, sobressaltos, né? Quando ouvir urros, gritos. Mas é justiça divina, né? Acho que o título do livro é perfeito: Céu, Inferno ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. E os espíritos que desencarnaram mortos pelos leões, conscientes da sua fé em Jesus. Aqui a gente está fazendo estudo, mas nem tudo é negativo. Esses espíritos que estavam a trabalho do Cristo, nenhum dano causaram aos seus corpos espirituais. Lembra quando Maria vai resgatar aqueles que foram devorados pelas feras? Ela vai como à frente daquela caravana de mártires, já recuperados. Mas nós continuamos a ter dúvidas. Recentemente nós tivemos aí vários acidentes aéreos. E aí, explodiu o corpo espiritual. Tratamento. Aqui nesse caso vou passar para você, depois vou passar a fonte. O espírito está totalmente alucinado, porque ele sente-se fragmentado, mas ao mesmo tempo ele está vivo. E o que os mentores fazem nesse caso? Amorosamente colocam para dormir. Para quê? Para os pedaços se unirem. Mas quando ele desperta, aí vai depender da evolução. Se ele despertar em sobressaltos, vai separar tudo novamente. Então o tratamento, mais uma vez, meus irmãos, é mental. É ajudar a entender que ele está vivo, porque senão não é útil unir para desunir novamente, né? Então a gente tem que desde já pacificar a mente diante das turbulências do dia a dia, buscar este conhecimento. Os que não encaram a morte com pavor, aqueles que possuem já paz de consciência, mesmo com o corpo físico explodido, breve se restabelecem. Então, o que é tudo que você falou na prece? É no presente, é agora que nós temos que realizar, que executar, trabalhar efetivamente, raciocinar, discernir sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, refrear aqueles impulsos ainda automáticos, criar um novo comportamento, objetivando o quê? O crescimento espiritual. Então é aí nesse super consciente que a gente tem as noções nobres de elevação, que vai caracterizar o quê? O nosso horizonte, o nosso futuro, o nosso direcionamento, que graças a Deus é para a angelitude. Mas vamos continuar.
Há consequências também no perispírito daquele que foi abortado. E assim como André Luiz coloca os hospitais no espaço para receber, como André Luiz mesmo foi recebido, há até UTIs para aqueles que levam as marcas daqui. Mas não é só isso. O espírito ele é acolhido para o desenvolvimento normal, tanto é que o médium Orlando, quando esteve em Londrina, a gente tem isso nas obras, mas só para dar um exemplo. Eu não sei se vocês lembram daquele acidente de Porã, em que a criança foi ejetada e acabou também, a avó ficou desesperada porque era a única neta e também era a única filha. A filha depois desencarna, fez aniversário, fez 18 anos e desencarnou no hospital. E ela, então, a gente orientou ela a buscar o médium Orlando, e mesmo sendo recente, ela recebeu uma psicografia, e estava tanto a filha como o bebê. E o relato era o seguinte: ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, mas a gente sabe que o aborto também traz consequências no perispírito da mãe. Depressão, se aquele espírito não perdoar e se acoplar junto com essa criatura, pode ter desarranjos no organismo materno. Mas não é só isso. Jesus nos diz o seguinte, que o amor cobre uma multidão de erros, de pecados. E se a gente estiver no atendimento fraterno, Marcelo, e a pessoa disser assim: eu não mereço perdão porque eu abortei, aí entra todo o consolo e a orientação da doutrina espírita, para que essa moça, então, ajude aqui com os enxovaizinhos. Não tem um grupo de gestante na casa? Tem um grupo de gestantes, tem um grupo lá que a gente frequenta na Igrejinha de Jesus. Adote uma criança, ou adote pelo menos material escolar, ajude esta criança. Olha só, às vezes a criatura pode ter sequelas na outra encarnação e não ter a bênção de poder ter filhos. Mas nós não podemos julgar, isso é só uma explicação. Podem ter outros casos, como essa moça que eu vou contar para vocês, que numa encarnação passada, ela cometeu 8 abortos. Reencarnou e ela tinha 8 irmãos, então eram 9. Os pais desencarnaram, ela era mais velha. Como que foi o resgate dela? Pelo amor. Ela pôde ali criar aqueles 8 espíritos novamente, que vêm na forma de irmãos. Então, aqui a gente já falou, né? Os técnicos e outros casos do crescimento do perispírito. Está nesse livro aqui, ó. Perispírito e suas modelações, do Luiz Gonzaga Pinheiro. Eu tenho, mas eu nem trouxe. A gente tem dúvidas, né? Uma gestante, que eu falei há pouco aí da mãe, da filha, muitas vezes, que acabam desencarnando no acidente, a moça está grávida. Então a gente vê todo o trabalho da espiritualidade. Explosão, nós já falamos um pouquinho, né? Como é que fica o perispírito de quem explode. Agora, suicídio por retaliação, também já falamos um pouquinho. Arma de fogo também falamos, né? Depois a gente não entende por que aquela criatura, já que Deus é justo, nasce com idiotia, com hidrocefalia, o que ela danificou? Essa parte do cérebro, certa feita, lá na fluidoterapia do nosso lar, que nós ficamos 20 e poucos anos, chegou um pai com uma criança de 13 anos, adolescente, pré-adolescente, né? E era uma paciente especial, mas pela medicina ela não tinha nada, os médicos não encontraram nada, e o médium vê o campo que esta tinha participado de experimentos nazistas. Suicídio por queimadura, olha só, o perispírito mais parece um torrão. Então a gente vai vendo aqui, é necessário uma modelação, uma nova reencarnação. De novo, a gente vai ver que tem que adquirir vitalidade, as oportunidades reencarnatórias. Lucidez, ansiosamente aguardamos teu reinado na terra, para que homens, mulheres, filhos diletos de Deus apenas usem o fogo para aquecer os corpos nas gélidas noites de inverno. Mais uma vez, meus irmãos, a lei que é de ação e de reação. Então, o quanto antes vamos procurar a boa parte, incorporando isso na nossa mente, no nosso proceder.
A lei de ação e reação, de causa e efeito, indicador marcante da justiça divina que é perfeita, que é sábia, que é justa. Todas as nossas ações que foram corretas, que atendem ao bem, que atendem à lei divina, também vão gerir consequências benéficas. Mas aquelas outras nós já vimos, né? Porque aqui a gente passa uma maquiagem, coloca uma roupinha. No plano espiritual não há como criar máscaras, como esquivar-se. Somos reconhecidos pela nossa imagem fluídica, irradiada pelo nosso corpo espiritual. Tal imagem é decorrente de nossos atos e pensamentos durante a nossa existência. Lembrando mais uma vez do Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Lembrar de Jesus na hora crucial significa desfazer o laço do enforcamento, fechar a janela do edifício, desengatilhar a arma, deslocar o pé daquele carro que está indo desenfreado, ou seja, resguardando a flor que está ameaçada. Vou contar uma história que aconteceu também no nosso lar. Eu atendi um moço, talvez eu já tenha contado para alguns aqui. Ele veio de São Paulo, ele passou por um fantástico na época, muitos anos atrás. Ele era jovem, ele passou no Fantástico como o mais jovem trainee lá, não sei se era Ford, uma dessas companhias. Mas ele conheceu uma moça aqui em Londrina e se apaixonou. E veio para Londrina. A família toda contra, ou seja, ficou só ele e a moça. Casou com a moça, foram constituir uma família, e a coisa não foi tão bem. Ele começou a viajar, arrumou outro emprego, e ele procura a casa espírita em desespero, porque ele tinha optado em largar, né, a família e também o trabalho, e agora o relacionamento não dava certo. Então ele estava pensando em suicídio. E aí eu coloquei, né, como eu tive hoje aqui, dentro da doutrina espírita, as consequências. Ele foi para casa, passou uns meses, ele veio me contar o seguinte, que ele foi viajar, quando voltou, abriu o apartamento, a porta, ela tinha levado tudo e tinha ido embora. Ele foi a janela, difícil alto. Ele abriu a janela e na hora ele lembrou do quê? Do atendimento fraterno, da casa espírita. Era uma quinta-feira, ele correu para a casa espírita. Lá no nosso lar das quintas, naquela época, era curso, não tinha atendimento. Mas ele sentou lá no fundinho, não sei se ele entendeu alguma coisa da aula, mas ele sentou e ele foi atendido, totalmente demovida àquela ideia. Mas como nós começamos com o Le Marie, nós vamos agora finalizar com Paulo e Estevão. Esta obra de Francisco Cândido Xavier através de Emmanuel. Paulo. O algoz continuava a fitá-lo com assombro. E Paulo, notando a tremura com que ele empunha a espada, disse resoluto: não tremais, cumpri o vosso dever. Um golpe violento fendeu a cabeça, seccionou a garganta, e a velha cabeça, que se nevara com os sofrimentos do mundo, caiu redondamente sem articular uma palavra. Paulo de Tarso. O golpe ao quebrado, o corpo, ao quebrado, embolou-se no solo como um despojo horrendo e inútil. Foi aí que Paulo ouviu passos de alguém que se aproximava. Ocorreu subitamente o dia inesquecível em que ele fora visitado pelo Cristo. Então ele disse: quem sois? Irmão Paulo, começou a dizer o recém-chegado. Mas ele já ao ouvir aquela voz identificou a voz amada. Interrompeu a palavra e disse: Ananias, Ananias, e caiu de joelhos em pranto convulsivo. Sim, sou eu, disse essa veneranda entidade, pousou a mão luminosa na fronte e disse: um dia Jesus mandou que restituísse a tua visão, para que pudesse conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. Hoje, Paulo, Jesus concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te,
já venceste os últimos inimigos, alcançastes a coroa da vida, atingistes novos planos de redenção. Então, no livro Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel, ele descreve a morte do apóstolo quando o algoz lhe decepa a cabeça, sendo Paulo quase instantaneamente transportado para um lugar verdejante. Note a diferença de Lemarie. Estando perispiritualmente íntegro, ou seja, a cabeça estava no lugar, apenas privado naquele instante da visão, porém foi socorrido. Então, meus irmãos, no sofrimento de Lemarie, ao resgate de Paulo de Tarso, aprendemos que a culpa se transforma em redenção. Quando guiada pela misericórdia divina de Deus, do peso da culpa, o triunfo do arrependimento, de Lemarie a Paulo de Tarso, a lição é clara. Cada ato ressoa na vida além. Que eco nós queremos deixar? Que cada ação nossa seja um eco de amor e de reparação. Esperamos que tenhamos trazido esclarecimento para muitas dúvidas que nós trazemos da existência e despertar para o estudo dessa doutrina que tem o Evangelho, mas também tem as outras obras, não só o Pentateuco, com 23 obras que Kardec nos deixou, além de todas as revistas espíritas e além ainda de todas essas obras complementares que vieram através desses médiuns abnegados, que a gente possa estudar, refletir, mas acima de tudo, nos melhorarmos. Muito obrigada.